Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook. Boa noite. I think I have to need this one. It's my pleasure to come to this conference again. I was in a conference. Eu estive numa conferência há 3 anos atrás, na primeira sessão em Foz do Iguaçu, e gostei muito de ter voltado. E hoje à tarde eu gostaria de falar sobre a indústria de grãos na China. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar um pouco de informação sobre o mercado de ações na China. O que é que vocês acham sobre a economia chinesa? Está bem ou está mal? Ainda está bem, mas não está tão bem quanto estava antes. E nós estamos nos debatendo com isso, e você vê o mercado aqui. Nós estamos na parte baixa do nosso gráfico ali, e a empresa está se batendo, e a indústria, se você ver que mesmo o governo também está se debatendo com isso, porque a situação econômica no país está ruim. Se você falar sobre o PIB, é isso que as pessoas falam muito na China, o PIB continua crescendo, se você olhar para os gráficos, mas como você vê a linha, na realidade ela está descendo já há vários anos, e esse ano nós vamos estar com menos de 7% de crescimento. Esses são dados oficiais, menos de 7%. Mas os dados reais provavelmente devem ser inferiores a isso. É muito difícil para o governo chinês coletar informação e processar todos os dados das diferentes áreas, e algumas das vezes os governos locais só mandam informações boas para o governo central, e isso quer dizer que os dados do governo central algumas vezes não estão muito precisos. Portanto, eu acredito que o crescimento dos dados pode ser de 3% a 4%. 7%, cerca de 7%, ainda é um pouco alto quando comparado com o que você efetivamente percebe no país. Portanto, com base nisso, o negócio de soja na China, estamos bem ainda. Portanto, mesmo que não estejamos importando tanto assim, a Com não está importando, a ION também não está, as diferentes indústrias estão se batendo, o negócio da soja ainda está igual a antes. Se você examinar a distribuição no país, nós temos todas as empresas que fazem o processamento da soja na borda, mas se você vê a área escura, que é a província de Shandong, a província mais baixa, esse é onde estão a maioria das empresas que fazem o processamento da soja. E existem mais empresas acima dessas províncias, e é aí que eles produzem a soja doméstica. Portanto, é aí que a soja chinesa é produzida. Produzimos soja lá e a processamos lá também. Então, nós temos uma planta de processamento pequena que pode processar 200 toneladas métricas ou 300 toneladas métricas, e funciona por 2 ou 3 meses e desliga. E espera a próxima safra. Portanto, mesmo de termos as instalações de processamento lá, não faz muito sentido. Então, boa parte das plantas, na realidade, estão ao longo da linha da costa. Por quê?
esperando as sojas que chegam do Brasil, dos Estados Unidos e da Argentina. Portanto, é por isso que nós temos todas as plantas de processamento na área costal, porque é mais fácil para os grandes navios chegarem e nós podemos a região para o interior. Portanto, é por isso que se você ver as plantas de processamento, if you see the crushing plant in US, in Brazil, Argentina, you mostly see processing capacity of 2,000 metric tons, 3,000 metric tons. Métricas 3.000 toneladas. The reason was the Europe crushing plant in the farming area. Nas áreas de produção, os produtores vendem o produto para a processadora. Você não pode ter muito grande. Se você tiver uma processadora muito grande, você tem que comprar a sua soja de fazendeiros que estejam longe da sua planta. Mas na China você tem que fazer isso grande porque nós temos que importar a soja do exterior. E não só as antigas. Nós começamos a construir plantas cada vez mais novas. Portanto, a capacidade de processamento agora é de 145 milhões de toneladas. 145 milhões é como se fosse a produção do Brasil, a produção da Argentina juntas. E é isso que nós podemos processar. E, nesse meio tempo, nós estamos construindo mais de 1.500 milhões de capacidade de processamento anualmente. Portanto, até o momento, estas são todas as novas plantas que estão sendo construídas no momento. Portanto, a empresa está crescendo de 3 milhões para 6 milhões e depois a 9 milhões. Esse não é uma empresa. Muitas empresas estão tentando ampliar a sua capacidade de processamento. Se você vê as empresas aqui, essa é a Kafco, essa é a QCen, Chinatex, essas são todas as empresas que, se você estiver no Brasil, você talvez conheça os nomes. E a minha empresa está agora aqui, número 8. Na indústria de processamento. Mas no ano que vem, nós vamos passar para aqui. Nós vamos se tornar o número 4. Costumávamos ser número 4, 5 durante muitos anos e depois fomos ficando cada vez menores porque tínhamos parado de expandir. Outras empresas estavam expandindo as suas capacidades de processamento, como a Chinatex. Há vários anos atrás, antes de 2007, a Chinatex não processava nada. Em vários anos, menos de 10 anos, ela se tornou uma das maiores empresas de processamento. Aqui, isso nos traz para um programa da indústria. Nós temos uma margem muito baixa de processamento. Isso quer dizer que a empresa não ganha muito dinheiro. Nós estamos processando muito, mas não estamos ganhando dinheiro. E o motivo para isso é que, para muitas empresas, nós temos uma imensa capacidade de processamento e compramos cada vez mais soja do Brasil e dos Estados Unidos e estamos sempre processando. Se o mercado pode mostrar uma pequena margem positiva, toda a empresa vai para o mercado e faz o processamento e vende para o mercado e isso baixa a margem indo para níveis negativos. Então, boa parte das vezes, esse é zero. Se você está pensando em não ganhar dinheiro, esse é zero lucro. Então, durante muito tempo, a empresa, a indústria como um todo, opera com lucro negativo. E esse é um problema para a indústria como um todo, não só para uma empresa, é um problema para todos. Se você vê a empresa de indústria de processamento, isso aqui é trigo, que tipo de capacidade está sendo utilizada no mercado? Eu não acredito. Isso é fevereiro. Fevereiro é o momento para o Ano Novo Chinês, então todo mundo está de férias. A planta de processamento fecha e é por isso que não existe, quase para todo o processamento em fevereiro. Mas caso contrário, você pode ver que na maior parte do tempo a capacidade está sendo utilizada entre 50% e 60%. Portanto, cerca da metade, um pouco mais da metade
da capacidade de processamento foi utilizada e nós temos uma outra metade que está ociosa. Não estamos totalmente usando a capacidade das plantas de processamento. E é isso que nós estamos importando ano a ano, desde o início de 2006, mesmo de 1996, é aí que nós consideramos que a China se tornou um país importador de soja oficialmente antes de a exportação cair. Na minha expectativa, isso vai acontecer em 2025. Antes de 2025, o volume total vai ser de 100 milhões de toneladas. Aqui nós temos a importação mensal de diferentes países. Portanto, se você olhar, você vai ver que de maio até setembro, esses são a estação brasileira. Então, você vê as barras vermelhas sendo a estação brasileira, a safra brasileira, a safra dos Estados Unidos, volta para a safra brasileira e depois voltamos para a safra americana. No momento, estamos no final da safra brasileira. Se for num porto da China, você vai ver a soja brasileira chegando nos portos chineses e estamos esperando a soja dos Estados Unidos começar, a safra de soja começar. Boas notícias ou más notícias? Boas notícias, talvez não seja uma boa notícia. Parece que a safra americana vai ser maravilhosa. Eu estou baseado em Iowa, então eu passo pelos campos de soja e de milho todos os dias e parece que a soja é a melhor que eu já vi lá desde que cheguei. Portanto, provavelmente nós vamos chegar a 50 bushels por hectare, por acre. Se você lembrar, os números do SDA são de 47,8. Talvez nós vamos ter um nível mais alto esse ano. Portanto, o volume de importação da China está mudando e vai do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, mas nesse meio tempo estamos nos tornando cada vez mais focados no mercado brasileiro. Você pode ver que a parte vermelha é a participação brasileira e a amarela escura ou alaranjada era o volume importado dos Estados Unidos. Então, estamos importando cada vez mais do Brasil. Portanto, isso, até mesmo para a minha empresa, nós também tentamos importar mais do Brasil. Em primeiro lugar, na safra brasileira, o preço é mais baixo quando comparado com os Estados Unidos. E, nesse meio tempo, a maioria das empresas chinesas acreditam que a soja brasileira tem uma qualidade mais alta do que em outros países. Portanto, é por isso que as plantas de processamento preferem importar mais do Brasil. Então, meus parabéns. Vocês são os maiores exportadores para a China agora. Outro número que vamos ver é quando a soja importada da China, nós temos um tipo de armazenagem no porto. Algumas empresas simplesmente compram soja e mandam para o porto e vendem para outras empresas. Isso é um índice que mostra como o mercado, qual é o nível de abastecimento do mercado. Então, se você examinar em 2005, esse foi o momento em que o mercado chinês estava apertado e depois o estoque continuou subindo. Isso quer dizer que nós importamos muita soja, importamos um excesso de soja nos últimos anos. E do lado de oferta e demanda, estamos vendo a China importando 85. From last year, the market getting a little bit better because of the pork industry. You are seeing reading the Chinese news. Sometimes you will see the pork industry was very good and pork price is getting higher. And in the meantime, the pork industry have a very good profit from last year. So in the past several years, from 2004 to 2005, more than 1 year time, and the pork industry running in a negative margin. They are losing money. So many hog company closed,
And some of the company like put their young hogs for slaughtering house, and now the stock is very low. If you see that stock, well, this is the stock. This is the stock margin in China. So you have a lower hog production margin, and then the margin is getting higher now. And if you see the stock chart, so we really have a less hog stock in the market. So we are producing less and less hogs. Even the price is getting higher. There's not too many farmers who want to step into the market because they are just kind of worried about the market. Some of them are just bankrupted. They cannot back to the industry. Some of them are just waiting, and they don't know how to work on that. And then one more reason was if you are in the hog industry, you are not only thinking of soybean, you're also thinking of corn. So you have a soybean and you have a corn, you put together to feed your hogs. But the corn production in China increased a lot. If you are from 2008, from this year on the way to 2004, and the government has a regulation to buy soybean in a certain price, in a higher price. So after the farmers harvesting, and government tried to buy as much as corn together, put in their storage, and to push the price higher. If the price is too high, and the feed company cannot use that, so the feed company don't want to buy corn, and they can use some substitute, or they can even import corn. So this brings a serious problem for Chinese market, and we have the highest corn stockpile in the world. And how much we have now? Like at the beginning stockpile, if you see the last the number in the corner, 231 million metric ton of corn storage in China. In China, the annual production is around 200 million. That means we have a whole year production put in a stockpile. This is a serious problem for the government because every year some of the corn being deteriorated. It's not being able to use for feed or processing, and in the meantime, the government needs to pay the storage fee every year. And then when the government tries to sell the corn to the market, because they buy in a high price, they don't want to sell in a lower price. If they buy in a high price, sell in a lower price, some people can just buy in the lower side and sell back to the government. So they would like to sell in a higher price. But the market is pretty low, right? If you see the U.S. corn price is like a $3 to $4 per bushel. But China is like $8 to $9 per bushel. It's 2-3 times higher than the U.S. price. So the company don't want to buy that. This is why every time when the government try to sell that, and the ratio, if you see that the line is the ratio. So the ratio never getting like, most of the times less than 50%. Sometimes just zero, nobody buy that. So the government cannot sell their stockpile to the market. What they can do is just keep that. And then what they do is next year they will keep buying. It's ridiculous to do that as a kind of a government support system. So you keep buying the product from market, you are not using that. So every year your stockpile goes up and up. This is how much they bought in the past 3 years. Compraram nos últimos 3 anos. Portanto, eles estavam comprando alguma coisa. Like 2004, 2005, 2005, 2006. Essa linha era muito mais alta do que nos últimos anos.
No início do ano, eu estava fazendo uma apresentação nos Estados Unidos. Eu tenho uma estimativa para o público que foi um erro muito grande. Eu disse, sabem, a produção do ano passado, a qualidade do milho não foi boa na China. Nesse meio tempo, o governo colocou o ano passado como sendo o último ano que compraria milho dos produtores. Isso quer dizer que o estoque regulador estava muito alto e eles não queriam ter que comprar mais milho. Portanto, na minha expectativa era que, se você visse o volume de compras antes do ano passado, era de 80 milhões de toneladas. Então, eu achei que eles só vão comprar 40 milhões de toneladas. Mas, no final de abril, esse é o momento em que eles param de comprar, o volume total que haviam comprado era de 125 milhões de toneladas. Portanto, mais da metade da produção que retornou para os estoques reguladores do governo. Eu fiquei muito confuso com isso. Por que o governo estaria comprando tanto milho? Com um preço mais alto, e esse era o último ano, e todo mundo sabe que esse seria o último ano que eles iam comprar. Todo mundo sabe que quando o mercado não compra o milho, o preço do milho cai. Portanto, todo ano eles precisam gastar 200 milhões de renminbi, $30 para uma taxa de armazenamento. Então, por que eles compram tanta soja e tanto milho, na realidade, em um ano? Quando eu estou falando com o governo, a empresa de controle de abastecimento, eles disseram, bem, nós somos uma empresa. Nós sabemos que esse é o último ano. Se nós não comprarmos, isso quer dizer que vamos perder dinheiro. Se nós comprarmos a maior parte do milho e colocar em estoque, o governo vai nos dar um subsídio e nós vamos ter a taxa de armazenamento e podemos continuar armazenando. Mesmo que a empresa perca dinheiro, a minha empresa está ganhando dinheiro. Então, isso é muito confuso para as pessoas. Por que nós compramos 125 milhões de toneladas de milho, colocamos em estoque para não usar? Desde novembro do ano passado até o final de abril desse ano. E agora, no final de abril, o estoque era de 250 milhões de toneladas para o governo, o estoque regulador. Eles começaram a vender um pouco, mas o mercado não está bom. O estoque atual ainda está acima dos 200 milhões. Ontem houveram reuniões no norte da China, que é onde o milho é produzido na China. A reunião é que os governos provinciais locais estavam chamando todas as empresas de ração e de processamento para virem para a área de processamento para fazer contratos com os produtores locais e permitirem que as empresas comprem o milho diretamente da área de produção, porque o governo não vai mais comprar esse ano. Portanto, não vai haver compra do governo a partir deste ano. Portanto, se você está pensando na capacidade de armazenamento de mais de 200 milhões de toneladas, nós estamos produzindo cerca de 200 milhões de toneladas de produção todos os anos. Então, quantos anos nós podemos levar para consumir isso? Portanto, todo ano podemos colocar um pouco de milho no mercado consumo, mas com 200 milhões de toneladas, não sei quantos anos vai levar para consumir isso. 5 anos? 10 anos? Realmente vai depender de como trabalhar isso. Se o governo quisesse manter um preço alto, não vai nunca conseguir vender nada disso. Portanto, a única coisa que eles podem fazer é, no início do ano, algumas pessoas vão dizer, bem, vamos exportar isso. Vamos exportar o milho. Aí eu falei, sério? O preço do milho na China é muito mais alto que nos Estados Unidos e no Brasil. Como é que você acha que vai exportar no mercado internacional? Não tem jeito de conseguir exportar isso.
Portanto, se você conseguir exportar isso, venda no mercado local, então. Se o preço estiver bom, eles vão comprar. Mas o problema é que eles não querem reduzir o preço. Portanto, desde o ano passado o preço vem caindo, até que um dia o preço vai chegar num ponto de equilíbrio com relação ao ponto de preço de importação, e nesse momento boa parte desse milho vai começar a ser vendido no mercado interno, e isso quer dizer que não vai haver importação de milho para a China, porque o preço vai ser semelhante. Portanto, não faz sentido para as pessoas comprarem dos mercados internacionais se for essa situação. Isso foi o que nós fizemos nos últimos anos. Porque a empresa de ração ou a empresa de produção de carne suína ou de processamento não tem como comprar o milho de preço baixo da China e quer importar. Portanto, eles importam o milho. Há 2 anos atrás, eles importavam milho dos Estados Unidos. Depois encontramos algum tipo de problema com os Estados Unidos, com um problema de transgênico. A Syngenta tinha uma variedade que não está registrada na China, e nós dissemos, tá, tudo bem, não pode mais importar o milho dos Estados Unidos. E depois a empresa disse, tá, tudo bem, se não podemos importar dos Estados Unidos, vamos importar de outros países. E disseram, tá, tudo bem, parece que a Ucrânia é uma boa fonte. Então, agora mais de 80% do milho importado é da Ucrânia. Nesse meio tempo, nós temos o sorgo. O sorgo é um tipo de substituto para milho na produção de aves e de suínos. Então começou-se a comprar sorgo, e a maior produção de sorgo é nos Estados Unidos. Portanto, os fazendeiros americanos plantavam 4 milhões de toneladas de sorgo todo ano, e boa parte do sorgo ia para o México, porque os mexicanos gostam de comprar mais barato, porque o preço do milho está mais alto, o preço do sorgo é mais baixo, então os mexicanos preferem comprar o sorgo dos Estados Unidos. E os chineses entram para comprar sorgo dos Estados Unidos. E isso levanta o preço cada vez mais, e mais alto até do que o preço do milho. E os mexicanos dizem, não vamos mais comprar sorgo dos Estados Unidos, vamos comprar só o milho. Então todo o milho todo o sorgo vai para a China. E o fazendeiro dos Estados Unidos percebe que é uma boa oportunidade para eles, porque quando eles plantam o sorgo antes, eles nunca conseguiam um bom preço. Agora eles conseguem ter preços muito bons para plantar sorgo. Portanto, nos últimos 3 ou 4 anos, a produção dos Estados Unidos de sorgo aumentou de 4 milhões a quase 10 milhões de toneladas. Eles mais do que dobraram a produção, e tudo para exportar para a China. Então você vê a importação de sorgo na China supera 10 milhões de toneladas. E no mesmo tempo cevada, importamos mais cevada, porque a cevada também pode ser utilizada para ração animal, e também DDGS e o trigo. Portanto, é isso que nós tentamos fazer para evitar o preço alto do milho na China. E quando todos esses produtos foram despachados para a China, as empresas de ração usam esse substituto importado e não usam o milho. E é por isso que nós temos o milho estocado aumentando na China, porque nós não estamos usando esse milho. Conclusão disso, a economia não está boa na China. O governo estava tentando equilibrar a indústria, e nós tentamos promover inovação, e uma parte da indústria nós tentamos alavancar, mas ela está desacelerando, e vai levar bastante tempo para a economia mudar. Estamos falando sobre mudança na estrutura da economia. E a partir desse ano, o governo não vai mais comprar milho. E no ano passado, o governo parou de comprar soja e algodão. E o governo está comprando 2 culturas: trigo e arroz.
e mantém, digamos, um preço mais alto para o trigo e para o arroz e compra e faz o estoque regulador. Para o restante das culturas, o mercado está ficando livre. E a indústria de processamento vai continuar crescendo, vai continuar expandindo a capacidade de processamento por causa da competitividade da indústria. E nesse meio tempo, em função de nós termos uma nova planta sendo construída, nós temos muitas empresas tentando ocupar o espaço de mercado e nesse meio tempo o preço está melhorando também. E quando comparado com o preço de vários anos atrás, o preço da soja está bastante bom, então podemos comprar cada vez mais soja. Então vamos continuar comprando. E, finalmente, para o milho, se você quiser exportar milho para a China, nem pense sobre isso, esqueça isso, por pelo menos os próximos 5 anos. Depois disso, pode começar a voltar a pensar no assunto. Então é isso. E, finalmente, eu gostaria de parabenizar os brasileiros por seus Jogos Olímpicos bem-sucedidos. Nós acompanhamos eles por 2 semanas diariamente e, finalmente, foi um bom trabalho bem feito. Muito obrigado. Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook.